Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai começar a estudar solos, né? Solos se diferenciam pelas matérias que decompõem esse solo, né? A gente tem muita vida em um solo, e aí essas vidas se diferenciam no sentido de viver daquilo que a gente consente da carga da própria palavra, né? Quando eu falo assim, você está vivendo, né? Então, é claro que todas as palavras elas têm discursos incomuns dentro das ambiguidades de interpretações que cada indivíduo decompõe sobre a notação que lhe cabe interpretar. Até por isso os professores de português dizem: solem os seus olhos bastante sobre os conteúdos dos livros, porque eles vão lhe aplicar uma base de interpretação boa da palavra, pois a palavra ela só se faz luz a partir da interpretação de um conjunto que expoentiza volume em uma dada afeiçoação, e a afeiçoação é essa protusão processual, colinergia. E o solo ele descarrega-se de energia a partir de vários eventos, né? O solo a gente considera camada de terras, e aí dessa camada de terra a gente considera os temperos que a terra desexpressa. Só que solo também é músculo. Tá vendo ali, ó? Esse cartaz aqui, ó, músculo. Só que esse é um tipo de solo que foi se evoluindo conforme a necessidade dos seres que conseguiram se empreender em organismos em corporações muito maiores, né? Com rendimentos muito mais processuais, ou seja, nós, seres vivos. Mas voltando ao conteúdo do solo, né? O solo ele tem a sua vida particular. O tempo para a vida que passa no solo é diferente. Ali é como se fosse um outro planeta para os seres vivos que moram ali dentro do solo. Então isso, só de saber disso nos faz muito interessante saber. Por quê? Porque quando a gente treina a saber, a gente se desensibiliza do nosso lado pessoal de doer e de sofrer em busca de atrações, de atenções. E aí a gente começa a entender que outras vidas precisam também das atenções, e chamam a atenção diferente. Ou será que é tão diferente assim? Né? Eis uma dúvida para nós, né? Será que eles chamam a atenção, eles se comportam tão diferente assim de nós? Ou é só uma distorção escalar? Porque dentro da sistemática que nós empreendemos nessa atenção de viver, tudo é energia e diferenciais de gastos a partir das relações com a natureza. E toda a vida partilha dessa mesma notação. E se é viva, né, ela tem um conjunto de buscar o seu rendimento de equilíbrio, ou seja, a sua simetria em um instante de particularidade, de consolar-se dentro de um plano
Então, esse plano que essas vidas vivem, organismos decompositores, são outros planos. Porém, a gente investiga saber como elas são. A gente estuda. O estudo é como se a gente treinasse a desenvolver a sinalização que vai cintilar para nós entre efeitos de escala com sentimento de saber. Mas a gente nunca sabe 100%, até porque o ser humano é muito ruim de conta. O ser humano é muito ruim de conta, porque ele já conta automaticamente e ele se engana para dizer que não está contando, mas ele já conta naturalmente. Nós já contamos, nós sentimos, e sentir é um contado, é um contador, né? É um processo natural. Tá, então vamos lá, né? Vamos nos empreender dessa sabedoria, até porque existem vários tipos de solos. As cores dizem, a superfície, né, diz, a textura diz, todos os dissentidos que o solo, sobre indexação, de desarmonizar a gente, sobre os sentidos que a gente descomputa, ou seja, descomporta, ver e comparar, tem um certo dado para descuidar, até porque a gente consegue, principalmente no lado da revolução da agricultura, consegue interpretar com mais emoção, né, a semente que nasce do solo e que consegue desinseminar mais e deixar a gente sobre o seu consolo de dar-nos frutos das suas sementes, né? Então todo esse cuidado nos fez ativos em comparar qual é o melhor estado do solo, qual é a melhor época do ano, quais são as melhores condições do tempo para que esse solo entregue essa consolidação, esse consolo de nos entregar aquilo que vai deixar a gente motivado para poder ir além no pensamento, na passagem, no transporte, na reconstrução, na recombinação das matérias e até mesmo na doação de nós mesmos com retrações, porque a gente sabe que a gente colhe, né? Então a gente consegue até mesmo curar-nos no sentido das coletas, né? Doar. A gente consegue nos inteirar, acreditar que podemos ser superior, tudo com essa peculiaridade que desde o princípio da vida tem se funcionado em nós. Lembrem-se, o próprio músculo da gente é um solo, né? E aí no músculo a gente tem decompositores musculares, a gente tem células que têm as mesmas relações, né, sobre essa analogia, que os decompositores desse solo, dessa terra. Até porque o solo ele é carregado de matéria inorgânica, ou seja, seres humanos em decomposição, ou vários hidratantes de seres humanos em decomposições, vários gases, vários alimentos, vários nutrientes, vitaminas, né? Então nós
somos muito mais parecidos do que vocês pensam. Então vamos bora ver um pouco mais sobre esse conteúdo que que consegue hidratar a gente, né? Fixar ou até mesmo desfixar a gente. Solo é uma camada que recobre a superfície terrestre, ou seja, é o nosso plano. O nosso plano. Vamos pôr aqui, ó. Vamos já de uma vez dar checkmate, ó. É o nosso plano. Solos. É o nosso plano. Nosso plano é solar. Os solos são corpos formados por meios do intemperismo químico e do intemperismo físico de rochas. Então a gente tem rochas temperadas. Não, rochas destemperadas. Sendo constituídos essencialmente por minerais, matéria orgânica, água, ar, além de pequenos animais e micro-organismos. Então vamos ver aqui, ó. Eu esqueci de colocar essas minerais, né? Minerais, matéria orgânica. Água e ar, além de pequenos animais. Pequenos animais. Micro-organismos. Então tudo isso aqui são complexos diferentes que conseguem ser misturados, né? Então o solo pra gente é um sinônimo de mistura, né? Vamos nos servir disso, ó. A gente tem aqui, ó, e a gente pode colocar aqui, ó. Solos. O que é? É um, né, uma sinônimo. A gente pode colocar mistura. Então solos são misturas. Até por isso a gente tem aqueles nomes na química de soluções, não é mesmo? E aqui essas misturas elas vão entregar soluções a partir das adequações. E aí essas adequações são a reação retrativa do ecossistema. Que vive
nesse solo e reina nesse solo. Vamos entender isso então. Então aqui, ó, a gente tem até uma imagem aqui. Então a gente tem várias camadas, né? E dentro dessas camadas a gente vai tendo diferenças de compostos, né? Água, penetração de luz, calor, união de matérias, micro-organismos, e tudo isso vai se adaptando para poder viver, né? Ou sobreviver até que viva, né, para uma eternidade. Então olha só, a gente tem vários solos, várias composições de solo. Por que eu falei isso? Porque todo organismo, eles têm sua contração. E a contração é o rendimento da sobrevida, né? Sobreviver é estabelecer a melhor contração possível. Mas que contração possível é essa? É a receita de viver. Receita de ser feliz. Não de ser feliz, mas receita de sobreviver mesmo. Porque ser feliz é sobreviver, né? É você procurar a melhor contração em todo momento possível. Isso é ser feliz. É você estar em conexão com o lado de pesquisar e experimentar para entender e buscar qual que é a melhor contração possível para as suas soluções, para o seu solo. Porque se o seu solo é bom, as pessoas vão querer a sua planta, ou estar com sua planta, ou informar-se da sua planta, ok? Então essas pessoas vão querer lhe estudar. A importância do solo. Um pouquinho, ó. Importância. O solo corresponde à camada superficial da crosta terrestre, sendo muito importante para o desenvolvimento da vida na Terra, visto que dele retiramos os alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Tá, esse parágrafo aqui, ele tá bem, mas bem quimicamente, bem quimicamente, ele tá um pouco refletindo uma certa humildade para o solo, né? Tá tentando colocar o solo como humilde, né? E o solo não tem nada de humilde. Até porque quando a gente pega uma palheta e manda na guitarra, a gente procura o infinito e além do contrário da humildade, que as pessoas, a gente encontra a verdadeira paz, a verdadeira razão de viver, o sentimento mais puro. Então a gente sola, a gente procura solar isso na guitarra, nas cordas. E o solo, ele é isso, entendeu? Ele é o sentimento mais puro, porque ele tem a natureza, né? E aí o sol vem, ó, bate e reage nele, né? E aqui, ó, essa camada aqui, vamos supor que a gente tem 2 metros de camada de terra aqui, né?
Aí essa camada aqui é a camada que está mais em contato com o solo. 2 metros é bastante coisa, viu, pessoal? E ela tá mais perto aqui. E aí o sol vai batendo e vai... E isso, o sol ele vai... Sol... E aí vem a lua. Aí vem a lua. Né? Opa. Depois vem o sol de novo. E aí vai fazendo assim, sol e lua, né? E aí nessa sucessão de tempo, que a gente chama de tempo, passando tempo, o retrato da contração que coloca os seres dentro dessa profundidade aqui, ó, da razão de profundidade que eles se encontram no Sol, se contraírem frente a esses expressionismos aqui, ó, esses graduadores, né, lhes fazem um ritmo. E esse ritmo coloca uma intimidade. Essa intimidade é o segmento de contração. É a automação da contração. Então eles constroem uma automação de contração. Por quê? Porque essa é isso aqui, ó. É ao sobreviver e estabelecer a melhor contração possível. Essa é a receita dessas vidas buscando um equilíbrio. Que vidas são essas? São os micro-organismos e são os pequenos animais que vivem no solo. Tá, esses são motores porque são vivos, né? Mas esses aqui, ó, eles fazem parte da felicidade que esses motores misturam. Porque esses motores aqui, ó, micro-organismos e pequenos animais, eles misturam esses pontos aqui, ó, e conseguem fazer reações químicas. Reações químicas permitem nascer outro tipo de motores, as sementes, né? E aí as sementes vão trazer outros motores que vão fazer outras reações químicas e que vão chamar até mesmo outros tipos de ares, outros tipos de água, outros tipos de misturas. E aí o solo vai se diferenciar, ele vai olhar com mais foco para o seu interior, ele vai se tornar mais sensível, porque isso vai lhe gerar uma receita de melhor contração, uma solução melhor, ok? Note que utilizamos o solo não somente para a produção de alimentação, mas também como matéria-prima para diversas construções. A gente tem tijolos construídos com solos, né? A gente tem casas. Além disso, o solo possui importantes funções, desde o armazenamento e escoamento e infiltração de água na superfície, sendo um componente fundamental para o desenvolvimento de diversos ecossistemas. Então, olha só que presente mais lindo de Deus pra gente, né? De que a gente tenta cuidar, mas às vezes a gente briga por desconfiar que a cuidado não está sendo bom bastante. Olha só, a primeira fatia de bolo vai para, né,
pedacinho de terra. Por esse motivo, o manejo adequado e a preservação do solo tornam-se tarefas essenciais. A gente precisa aprender com o solo, porque o solo ele é vivo, porque ele descintila a vida que existe nele, já que é um recurso natural não renovável, ou seja, é limitado, e a exploração desenfreada pode acarretar muitos problemas futuros. O solo ele foi feito para não dar problema. Se ele dá problema, é porque o homem está fazendo problema dar nele. Porque ele busca a melhor contração possível. Quer dizer, a vida que existe nele. A Lei Federal 7.867, de 13 de novembro de 1989, implementou no Brasil o Dia Nacional da Conservação do Solo, que comemora todo dia 15 de abril. Vamos anotar isso aqui, 15 de abril. Dia Nacional da Conservação do Solo. Olha a palavra. Dia Nacional da Conservação. Então você vai conservar, você vai conversar, você vai negociar, vai entrar em acordo com o solo. Olha que bonito. Parece que é até um verso de um poema. Só que precisou haver estabelecimento de uma lei federal para que isso fosse deposto, né? Porque o dia do solo é todo dia, pessoal. A conservação do solo, ela é algo que isso aqui é diário. Isso é diário, né? Principalmente para quem tem um solo, né, tem essa responsabilidade de ter um solo. No caso de ter, no sentido de extrair recursos desse solo, né? A data alerta para a importância desse recurso tão importante para o desenvolvimento da vida na Terra, assim como a água, o ar, a fauna e a flora. Composição e tipos de solo. O solo é um complexo composto de minerais e matéria orgânica oriundo de um lento processo decorrente da degradação de rochas e da decomposição de diversos animais em plantas. Então, olha só. Essa palavra aqui, lento processo, um pouco oriundo de um lento processo. O que revela para nós? Revela que o solo ele é uma tecnologia, ele fornece uma tecnologia para que compostos da natureza sejam viabilizados para a digestão orgânica. Então, o que o solo faz? O solo ele filtra compostos da natureza. O solo também filtra a partir das matérias das matérias orgânicas, né? Dos decompositores, filtro decompositivo. Sem o solo filtrar, né?
nós não conseguiríamos ter o rendimento evolutivo ao comer, né? Ao comer e, e se ativar da comida a partir da digestão da, e da recarga que ela alcançou, né? Na realização de inteirar a gente na vida, né? Nesse processo de nos misturar com os alimentos do solo, que vêm do solo. Isso é muito interessante. Existem diversos tipos de solo, resultantes da ação de elementos como a água, o clima e o relevo. Assim, os principais tipos de solo são classificados em arenoso, argiloso, orgânico, arenoso, argiloso e orgânico. A nossa vida atualmente, ela demora a levar em conta toda a fé, toda a crença em algo assim que é desutilitário, simples, ou de uma cadeia de automatismo que desconsidera tanta importância assim. E aí as pessoas elas dão importância só quando é delas, ou quando elas têm elas sabem o quanto é valioso ou quanto enriquece as pessoas que têm e, né, sabe de receitas de enriquecimento, porque as pessoas hoje em dia elas estão presas no sentido do quanto, né? O quanto, né? E aí o tempo passa em função do quanto, né? Vamos lá, a importância do solo para o ser humano. Na vida humana, o solo participa quase que inteiramente, pois dele retiramos os alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Além disso, utilizamos esse recurso na construção civil, ou seja, na construção de casas, edifícios, dentre outros. Então, o solo ele ganhou a modelagem a partir do utilitário, né? O ser humano é uma máquina de desempregar utilidade. Isso é ótimo. Porém, o que atrapalha é esse até o quanto, né? É esse camarada aqui até o quanto. Porque ele acaba esquecendo de algumas importâncias que são próximas dele, né? Como o próprio ser humano, como o próprio si mesmo, né? A importância do solo para os animais. Para os animais, tanto quanto para os seres humanos, o solo é um recurso muito importante de desenvolvimento, pois é dele que eles retiram os alimentos para sobreviverem. A importância do solo para a agricultura. O solo é fundamental na composição do ecossistema terrestre, pois é dele que as plantas retiram todos os nutrientes necessários para se desenvolverem. O tipo de solo é muito importante para as plantações e o desenvolvimento da agricultura. Nesse sentido, não são todos os solos que auxiliam na reprodução de plantas. Isso porque há solos pobres de nutrientes, os quais impedem o desenvolvimento da flora. Para melhorar os problemas ambientais causados no solo, a produção sustentável de alimentos através da agricultura biológica tem sido uma boa alternativa. Então agora a gente tem a pobreza do solo. Por que a gente tem essa palavra genérica para definir a qualidade do solo? Pobreza. Qualidade. Por conta da razão de entrega. Ou seja, qualidade do alimento, do produto.
Então a gente pesquisa como enriquecer esse solo, o que o solo quer para entregar um produto melhor. Então é uma vida mesmo, né? Um filho, é uma filha, né? Ou não sei, eu não sei como falar. Hum, O solo é fundamental na composição do ecossistema terrestre, pois é dele que as plantas retiram todos os nutrientes necessários para desenvolverem, certo? O tipo de solo é muito importante para as plantações e o desenvolvimento da agricultura. Solos que auxiliam na reprodução das plantas. Para melhorar os problemas ambientais causados no solo, a produção sustentável de alimentos, uma produção sustentável, ou seja, equilibrada. Então olha aqui, solos, você tem a balança aqui, ó, entre esses organismos, né? E aí você precisa de balancear os solos aqui, ó. O decaimento do solo, das atividades do solo. Então por isso que a gente tem o só, os, né? E o sós, o Jesus na cruz, ó. Quer ver, pessoal? A balança, né? A gente pode ter um equilíbrio positivo, a gente pode ter um equilíbrio negativo, a gente pode ter só uma exponencial positiva, a gente pode ter. Tá vendo o que o gráfico faz? Uma negativa. Então o gráfico ele corrobora com esses lados dos solos, né? Até por isso o movimento cartesiano ele coloca um solo, um plano e trabalha a produção desse plano a partir da escala de tempo. E aí o tempo ele fica tomando aqui, ó, na parte o gradiente que revela a decomposição desse ponto no solo. Então com o passar do tempo, ó, ele vai crescendo. Então a gente tem solos que com o passar do tempo, ó, vamos fazer outro aqui, ó. Então a gente tem solos que com o passar do tempo ele não faz nada aqui, ó. Só ameaça, né? Então ó, os solos, Jesus, ó Jesus, né? Os alimentos orgânicos são produzidos pela ausência de produtos químicos. Então, o termo orgânico ele representa para nós a ausência de produtos químicos. Porque essa engenharia genética, essa questão da agricultura, química orgânica, química inorgânica, fez muito investimento para o solo. Então nós temos os solos, os alimentos que são os produtos dos solos, os orgânicos, e eles representam para nós alimentos livres de agrotóxicos, inseticidas, adubos químicos. Então, livres de vamos pôr aqui, ó, químicas sintetizadas em laboratórios, em labs. O sistema de agricultura mais utilizado afeta não somente o solo, empobrecendo-o, mas também podem gerar diversas doenças nos seres humanos. Então,
o que ele falou? Ele falou que esses camaradas aqui, ó, eles tiram um rendimento, né? Químico, esses químicos aqui, ó, sintetizantes, eles provocam, eles podem ah, eles podem acelerar a inutilidade, a inutilização de um solo, principalmente se mal utilizados esses químicos sintetizados em labs. Poluição do solo. A poluição do solo pode ocorrer de diversas maneiras, sendo que a ação humana tem sido um importante fator de degradação. Lógico, a obsolescência programada das coisas, o descarte desenfreado, essa cultura, essa congeneração de descartáveis trouxe muita poluição. As queimadas, o desmatamento, o desenvolvimento de pastos para animais, as plantações e a contaminação dos recursos hídricos, águas, geram diversos problemas ambientais, como a erosão, que afeta diretamente o solo, desequilibrando os ecossistemas. Então vamos por aqui, ó, erosão. Então vai ser um tema que a gente vai precisar de estudar. Algumas medidas importantes devem ser tomadas, por exemplo, a diminuição de queimadas e do uso de agrotóxicos na cultura. Pô, você tem uma terra, né? Uma terra que tem uma certa atividade, né? E essa atividade é a busca pela melhor contração feliz, né? É o ritmo, né? Aqui a gente está preso aqui, a gente está preso aqui. E aqui a gente tem um minério que garante esse preço. E aí a gente tem uma camada aqui, o sol batendo, tá? Isso ativando aqui, ó. Química aqui, ó. Aí você queima aqui, ó, começa a queimar aqui. O que acontece? Você enche aqui, ó, de gás. A atividade que tá aqui, ó, que era assim, ó, ela vai ficar assim, ó. Vai cair, ó. Vai pedir socorro. Não vai conseguir se relacionar como relaciona. Vai ocorrer erosão. Diminuição de queimadas, uso de agrotóxicos na agricultura, reflorestamento de determinadas zonas. O reflorestamento pode ajudar também. Não jogar lixo e produtos químicos geralmente causados pelas indústrias em locais inapropriados. Tem gente que joga medicamento, maquiagem, shampoo, sabonete, todas essas coisas. Não vale, né, pessoal? Fazer a separação dos resíduos segundo a coleta seletiva. Porque o solo é como se fosse um músculo. Lembra disso. Né? Você vai querer comer um sabão, depois você pergunta assim, por que a fruta não tá doce? Né? Então tem essa questão. Solo arenoso, o que é características e principais tipos. Solo arenoso, chamado também de solo leve, é um tipo de solo muito presente na região nordeste do Brasil. Ele é predominantemente composto por areia, apresentando uma textura granulada e solta. Então vamos ligar as coisas. O arenoso.
Então, arenoso para nós vai ser algo que transmite uma leveza, uma coisa leve, leveza. Nordeste do Brasil, comum no Nordeste, um pouquinho Nordeste do Brasil. Composto por areia, apresentando uma textura granulada e solta. Textura granulada e solta. Este solo possui uma textura leve, sendo composto em grande parte por areia. 70% mais ou menos areia. E em menor parte por argila. E 15% de argila. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem uma imagem dele mais ou menos, né? O solo arenoso possui características como boa drenagem, o que facilita a passagem da água, e uma eficiência de circulação de ar. Então, boa drenagem, né? Drenagem, passagem de água e ar. Ar é temperatura também. Devido à sua capacidade reduzida de reter água, esse tipo de solo tende a secar rapidamente e aquece mais rapidamente em climas frios. Entretanto, apresenta limitações na retenção de nutrientes, sendo menos adequado para plantas que demandam uma disponibilidade estável de substâncias nutritivas. Então, não tem pouco nutrido. Então, é uma magra, né? É um magro. Um pó arenoso, leveza, magro. Mas tem bastante energia, né? Construções em terrenos de solo arenoso próximos aos lençóis freáticos podem resultar em rachaduras devido às características principais desse solo, ser poroso e permeável. É interessante observar que estradas construídas em terrenos de solo arenoso não geram poeira durante a época seca e não ficam atoladas na temporada de chuvas. Em contrapartida, em terrenos com solo argiloso, os grãos de areia se aglutinam, tomando as estradas, sem pavimentação, lamacentas na época das chuvas e com solo rígido durante a estação seca. Então aqui a gente já tem um entendimento das estradas, né? Estradas. Aí ele comparou o argiloso com o arenoso, que a gente está vendo, o arenoso. E aí ele falou que poeiras não geram poeiras em seca, então nas estradas. Na seca, ou seja, no período muito quente, não gera poeira. Maravilha, poeira. Ou seja, elas ficam fixas, né? E no período de chuva e não ficam atoladas na temporada de chuva. Não atola. Não ficam atoladas.
Ou seja, a água penetra fundo, né? Ela consegue descer fundo, ela não fica empoçando quando a gente vai passar com muito peso. Principais características do solo arenoso. Então esse aqui a gente vai dar uma copiadinha ali. As principais características desse tipo de solo são consistência granulosa, grãos grossos, médios e finos. Então a gente tem uma diversidade de contrastes de grãos desse solo, né? Alta porosidade e permeabilidade. Permeabilidade é entrada de água. Porosidade é quantidade de poros existente numa superfície, numa substância. Então tem muitos poros. Pouca umidade, seca rapidamente, ou seja, é muito bem distributiva. Pobre em nutrientes e água. Não é que é pobre, é que ela se dispersa demais, né? A temperatura entra fácil também. Deficiência em cálcio, pH ácido e baixo teor de matéria orgânica. pH baixo, pH ácido e baixo teor de matéria orgânica. Então quer dizer que é um solo muito ácido e não tem muita matéria orgânica para poder crescer plantas que precisam de muitos nutrientes. Presença de grandes poros, macroporos entre os grãos de areia, dificulta a sobrevivência de plantas e organismos, altamente suscetível à erosão. Erosão é um processo natural que nas últimas décadas tem sido acelerado pela ação humana. Desmatamento, urbanização, queimadas, práticas agrícolas, exploração de minérios. A erosão atua na formação dos relevos e pode ocorrer pela ação dos ventos, pelas chuvas, pelos rios, pelo gelo, pelo mar. Desgaste das rochas. Então vamos ver aqui o que é erosão. Erosão é um processo natural de degradação do solo ou da rocha. Então olha só, a gente tem dois tipos de erosão aqui. Então é o processo natural de degradação que pode ser acelerado com o desmantelamento humano. Processo de degradação do solo. Natural, porque quando é o homem, né? Não é natural, não é erosão. Aí é outra coisa. Solos arenosos no Brasil. Os solos arenosos no Brasil estão presentes em diversas regiões, sendo notadamente encontrados em áreas como Cerrado, Caatinga e em algumas regiões litorâneas. Esses solos tendem a secar rapidamente devido à sua capacidade reduzida de reter água, sendo também mais propensos a aquecer rapidamente em climas mais frios. Sabe por que ele se esquenta mais fácil? Por causa dos poros, né? É o contato. No entanto, essa característica implica em limitações significativas quanto à retenção de nutrientes, tornando-os menos propícios para as plantas que necessitam de uma disponibilidade estável de substâncias nutritivas. Isso tudo a gente já viu.
Do ponto de vista econômico, os solos arenosos podem impactar construções próximas a lençóis freáticos, pois sua porosidade e permeabilidade pode resultar em rachaduras nas estruturas. Ou seja, não construam em regiões com solo arenoso, principalmente perto de lençóis freáticos. Por outro lado, estradas construídas em terrenos de solo arenoso não geram poeira durante períodos secos, evitam atolamentos na temporada de chuvas, o que pode ser relevante para o planejamento de infraestruturas locais. Esses solos são utilizados em diversas práticas agrícolas, embora apresentem desafios específicos. Sua boa drenagem é vantajosa para culturas que não toleram excesso de umidade, como algumas variedades de frutas e hortaliças. Agora eu fiquei curioso. Quais frutas e hortaliças, né? Talvez castanhas e... sei lá, hortaliças eu não sei. No entanto, a capacidade limitada de retenção de nutrientes exige estratégias adicionais como o uso de fertilizantes e práticas de manejo específicas. Nas regiões do Cerrado, por exemplo, onde os solos arenosos são predominantes, a agricultura tem se desenvolvido com o cultivo de importantes commodities como a soja e o milho. Então é isso. Soja e o milho. E milho. Poxa. Manejo sustentável dessas áreas muitas vezes requer técnicas específicas para garantir a fertilidade do solo ao longo do tempo. Então você viu aqui, ó, técnicas específicas. Essas técnicas específicas foram descobertas ao longo dos experimentos, né? Um pouquinho, ó. Técnicas específicas. Isso aqui é muita coisa, né? Como a gente tem de bandeja hoje, né? A gente meio que tem isso aqui de bandeja como se fosse... né? Tudo isso que a gente tem hoje de bandeja, né? Olha só. Garrafinha, pá... mamadeirinha, né? Informação. Um dia foi alvo de muita investigação. Vamos lá, tipos de solos arenosos. Então, por aqui, ó. Tipos. Arenosolos quartzarênicos. Nossa, eu vou ter que pegar isso aqui. Sim. É um nome científico, né? Arenossolos, arenosolos que é o artesarênicos, solos arenosos com predominância de partículas de quartzo. Então você viu quartzarênicos, já lembra do quartzo, né? Quartzo. Geralmente encontrados em regiões de clima tropical e subtropical. Neossolos quartzarênicos. Similar ao arenossolos,
mas com menos horizontes bem definidos. Podem ser encontrados em áreas recentemente formadas com dunas. Neossolos. Podisólicos arenosos. Podesólicos arenosos. São solos arenosos caracterizados por apresentarem horizontes ácidos e lixiviantes. Então, a característica ácida e lixiviados. Encontram em climas frios e úmidos, especialmente em florestas temperadas. Podisólicos arenosos. Vamos pegar mais aqui. Plintossolos, solos arenosos com camadas endurecidas abaixo da superfície, comuns em regiões tropicais. Então isso aqui já é alguma coisa nova, né? Camadas endurecidas. Plinto. Espodossolos, solos arenosos que desenvolveram horizontes subsuperficiais ricos em alumínio e ferro. Espodossolos, encontrados em áreas com elevada precipitação pluviométrica. Latossolos arenosos, solos arenosos com horizontes bem diferenciados, especialmente em relação ao acúmulo de argila, comuns em regiões tropicais e subtropicais. Latossolos, acúmulo de argila. Eu, sinceramente, não estou entendendo nada. Até por isso estou perdido aqui. Mas é claro que a gente emprega a lógica e vê que existe uma variação dos rendimentos minerais que enriquecem esses solos. Cambissolos, solos com horizontes ricos em argila abaixo da superfície, podem ser encontrados em diferentes climas. Ricos em argila abaixo da superfície, e o gleissolos, arenosos que têm horizontes superficiais de cores escuras devido ao acúmulo de matéria orgânica, encontrados em áreas sujeitas a inundações. O que eu vou fazer? A gente já dá uma visualizada. O argiloso aqui. Arenoso, argiloso. Vamos lá, tá acabando. Medidas para utilização dos solos arenosos. Para a utilização sustentável deste solo na agricultura, faz-se necessário a adoção de práticas de conservação. Podemos citar, de exemplo, o cuidado do solo por meio de técnicas de manejo, utilizando do sistema plantio direto, rotação de culturas, adubação verde, adubo orgânico, dentre outros. Então, qual que é o nome aqui? Técnicas de manejo. Então, manejo.
Técnicas de manejo. Sistema do plantio direto. Não sei o que é. Rotação de culturas. Isso aqui eu já sei o que é. Rotação de culturas é quando você planta uma coisa numa região e depois que você colhe essa coisa, você planta uma coisa diferente. E aí depois que você planta essa coisa diferente aqui, ó, você planta, volta a plantar ela de novo e depois você planta uma coisa diferente. Isso é rotação. Adubação verde. Então eu utilizando adubos orgânicos mesmo, dentre outros. Visto que esse tipo de solo apresenta grande porosidade e, consequentemente, perigo de erosão, especialistas apontam para a importância de rotação de culturas, porque a rotação de culturas garante menos erosão, né? No tocante à pobreza de nutrientes dos solos arenosos, é indicada a aplicação de resíduos vegetais e adubos orgânicos. Pobreza de nutrientes dos solos. Bagaço de frutas e estercos de animais com fosfato de potássio. Vamos anotar isso aqui, ó. Bagaço de frutas e esterco mais fosfato de zinco, de potássio, porque ele é baixo em potássio, né? Fosfato de potássio. Não, ele é baixo em cálcio também. Já para a acidez do solo, recomenda-se a adição de calcário, elemento básico responsável por aumentar o seu pH. E calcário para aumentar o pH. Então, eu sei que muitos de nós não têm costume em comprar, mexer com solo, né? Hoje em dia são povos seletos que têm essas atividades, né? Assim, entre pobres e ricos, né? Geralmente a classe média ela está sempre no serviço para outras pessoas, né? Mas em casa onde comercializam produtos para solos, vende, né? Vamos ver aqui, ó. Calcário. O que é calcário? Calcário é uma rocha de origem sedimentar constituída predominantemente de carbonato de cálcio. Então é isso aqui, ó. Se a gente for no shopping aqui, ó, até mesmo na internet dá para comprar. 10 quilos, R$15. Baratinho. Dá pra comprar até esterco, quer ver? Olha só. Não é caro, né? Esterco, dá pra comprar. Deixa eu ver aqui o que eu falou. Fosfato de potássio. Fosfato de potássio. Vamos ver, tomara que não venha medicamento, né? Fosfato de potássio. Porque é agricultura. É tudo a mesma coisa. No caro, né? Vamos ver aqui. 500 gramas, R$58. Não, achei caro. Mas deve ser que isso aqui é bom pra caramba, né? Não sei, tem que ver como que utiliza isso. E é isso, né, pessoal? Por hoje a gente entrou nesse rendimento, né?
e viu como que os solos são importantes. Eu vou lembrar vocês que o solo, né, para nós é um músculo, né? Se você pegar o seu músculo aqui, ó, na sua planta, ele é um solo. E sabe o que o músculo instala? Ele instala placa de movimentação inteligente, né? Você vai na escola. Vamos fechar o vídeo aqui. Você vai na escola. Sabe o que a professora fala quando você manda você ficar desenhando com giz de cera lá assim, ó? Ela tá ajudando você a instalar a inseminação de controlar a musculatura sua com o passar do tempo, fazendo movimentos precisos que vão designar a sua espécime social, né? A sua caligrafia, a sua vocação para digerir sociedade, associação com a sociedade, respeito com o universo da uniformabilidade, de destratar a natureza no nosso meio de contrair e raciocinar ela. Então, o tempo todo ela tá lá, ó, mandando você, ó, instalar freio, placa de descontração mimética, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu olho para a figura e aquilo é aquilo. Aí você vai lá e anota, e você está instalando aquilo em você. E aí depois você olha para aquilo, aquilo é aquilo. E aí você programou, está funcionando o aplicativo. Então desde quando você fala, aquilo vira uma função interna. E aí essa função interna desinternaliza direções de circuitos de contração colinérgica, graças ao feixe do Sol, graças à contração dirigida pelo seu treino, pela sua placa de desconter o pulso do controle, e graças à sua forma de avolumar a temática por descompreensão de frases, de tomadas de decisões, de acordos lógicos, de tratados, de trabalho, filtros de várias habilidades de se organizar frente a esse pulso, né? Que é uma cordialidade do lado da raiz do homem de cientificar-se e se descontar desse ambiente imaterial, que é as contas na teoria que fazem com que a gente consiga receitas de praticar e passar adiante as práticas com convencimento, com provas, né? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!